Bem-vindos a todas e a todas ao estudo da Casa do Caminho, hoje com noções de mediunidade, com nosso irmão Walter Neto, de Genebra, do SESG, e sintam-se acarinhados por esta energia daqui, abraçando a todos. Beijo no coração e a palavra está contigo, meu irmão. Obrigado, Zélia. Quero agradecer a todos pela vossa presença, agradecer aos guias espirituais da Casa do Caminho também pela oportunidade, pedindo ao Alto e a Jesus, o nosso Mestre, que a mensagem de hoje possa passar o mais fluida possível e clara e sem nenhum erro da minha parte também. Eu vou partilhar então o ecrã, posso, Zélia? Por favor. Então, um erro de aqui. Tá? Ótimo. Pronto. Nós estamos, portanto, a falar hoje sobre as noções de mediunidade, uma continuação da última, em que na última, só para fazer um pequeno resumo, tínhamos falado de coisas bastante genéricas, sem entrar propriamente na mediunidade, mas que a tudo relativo ao espírito abrange. Falámos um pouco da matéria, do perispírito, do espírito em si, falámos do poder da oração e tudo isso contribui para termos uma melhor mediunidade e compreender a mediunidade. E dando início à questão da mediunidade, eu gostava de trazer aqui só algumas definições sobre o qual depois vai basear-se a apresentação e clarificar para os auditores espíritas, por assim dizer. Muitas das coisas serão repetidas, mas se for eventualmente visto por alguém que não esteja tão familiarizado com os termos, poderá ajudar. Pelo sotaque, né? Uhum. Alguém está com o microfone ligado. Então, eu gostava de começar aqui para falar sobre como Kardec definia, por assim dizer, a mediunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha no olhar das profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu-lhe a mediunidade. E é com base nisso que vamos falar um pouco, e eu queria já, por assim dizer, começar a classificar esta mediunidade. Kardec diz-nos que a mediunidade é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade, portanto, a mediunidade é uma faculdade do espírito, essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, todos os homens a têm. Assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Ou seja, Kardec aqui nos diz que todos somos médiuns, mas há uma diferença entre os médiuns, ou seja, há uns que têm uma maior intensidade do que outros. Nós vamos falar especialmente hoje relativo a esses médiuns de maior intensidade, em que no Espiritismo nós falamos os médiuns ostensivos, por assim dizer, que são os médiuns que participam e têm melhor ligação, se assim podemos dizer, ou mais intensa ao plano espiritual. De igual forma, eu estou a ver que aqui a minha tecla tem que tocar aqui. A mediunidade em si mesma não é boa nem é má, é neutra. Aqui isto é uma classificação que às vezes a gente pode dizer que há médiuns bons, há médiuns maus, mas aqui, como Kardec define também, ele diz que a mediunidade não é boa nem é má, é neutra. Ou seja, cada um que a usa, e nós falaremos um pouco mais à frente das formas que pode ser, cada um que a usa é que vai fazer dela boa ou dela menos boa, por assim dizer. Então, e não há nenhuma mediunidade mais importante que a outra.
nós iremos ver que há dentro da mediunidade ostensiva, daquilo que chamamos os médiuns, há vários tipos de mediunidade. A faculdade permite vários tipos de mediunidade. E então, muitas das vezes, como é que acontece esta eclosão da mediunidade? Como é que ela aparece nas pessoas? Ela pode aparecer das mais diversas formas, como nós sabemos, e acontece a qualquer pessoa. Mas esta eclosão, Kardec nos diz que a mediunidade, sendo uma faculdade natural, eclode ou surge na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Ou seja, esta mediunidade ostensiva, antes de nós reencarnarmos, já está planejada. Nós, a literatura espírita, por exemplo, o livro Os Mensageiros de André Luiz, explica-nos isso muito bem, dá-nos exemplos de vários médiuns que vinham com missões, que uns cumpriram bem, outros menos bem, que os mais diversos tipos de mediunidade em que, quando chegamos cá, quando encarnamos, nós esquecemos de grande parte daquilo com que nos propunhamos antes de reencarnar. E temos dúvidas que, às vezes, aquilo que fomos nós que escolhemos no mundo espiritual, quando aqui chegamos, que tenhamos escolhido, como é que é possível eu ter escolhido isto ou esta situação, se isso for o caso. Mas, no mundo espiritual, aí, se está no planejamento, temos que passar por ele. E iremos falar um pouco depois. E então, esta eclosão da mediunidade, Kardec classifica de duas formas. Ele diz que pode ser espontânea, em que não causa, por assim dizer, maiores problemas, maiores desconfortos, quer físicos, quer emocionais, ao médio iniciante. Normalmente, isto é uma situação espontânea. Não, vamos falar um pouco mais à frente, pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer local. Portanto, é espontânea, como aqui próprio diz, durante o processo reencarnatório, quando estamos aqui na Terra, ele pode acontecer e não causa muitos desconfortos, ou seja, vem de uma forma suave, em que se percebe, a pessoa percebe-se a pouco e pouco que algo está diferente ou algo diferente. E normalmente eles dizem que quando assim não é por assim para dizer, para a pessoa se aperceber dessa mediunidade e eventualmente porque tem trabalho a fazer. Portanto, não é como a segunda, por assim dizer, a segunda forma que pode aparecer, provacional. Ou seja, Walter, você me dá licença? Olha claro. só, interessante que as pessoas falam assim, algumas pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, eles comentam, ou elas, eu não sinto nada. Então, mas aí você sente as coisas. E tem essa, às vezes, tem uma coisa, poxa, por que eu não sinto? Por que eu não tenho essa mediunidade ostensiva? E você explicou perfeitamente, está no planejamento reencarnatório. Exatamente. O ser necessita disso, aquela outra pessoa não necessita. Não está no planejamento, mas às vezes há pessoas, e eu irei falar um pouco aqui depois no final ainda deste slide, há pessoas que a mediunidade pode aparecer em crianças, pode aparecer na adolescência, pode aparecer na madureza e pode aparecer quase na senioridade. E eu depois irei falar de 3 casos diferentes que conheço. Numa casa espírita aparecem os mais diversos, em crianças, em adolescentes, em adultos já, na madureza, qualquer altura. E depois, dentro desses, a forma de se expressar é diferente. Não há iguais. E é isso que eu trouxe aqui, do Martins Peralva, um pequeno texto que explica isso. Já de seguida. Portanto, esta forma provacional, os espíritos nos dizem, ou neste caso Allan Kardec, através do livro dos médiuns, os espíritos nos dizem que é o mais comum. Ou seja, quem tem mediunidade ostensiva, eu vou dar um exemplo, 90% das pessoas é provacional. Ou seja, o médium apresenta descompassos emocionais que atingem a sua organização física e podem ocorrer perturbações espirituais. Portanto, isto é o mais normal. E nós vamos debater um pouco isto, vou dar exemplos também de situações, ou seja, a maioria, para não dizer toda a gente que traz a mediunidade no planeta Terra é provacional. E isto quer dizer que é uma prova. E isto porquê? Porque nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos a passar agora a transição planetária para um mundo de regeneração.
Estamos a passar, mas ainda continuamos a ser um mundo de provas e expiações, ainda não passamos, ainda não somos um mundo de regeneração. Portanto, é normal que a mediunidade, por enquanto, seja provacional para aqueles que a têm. Esta mediunidade, eu refiro que normalmente é sempre ostensiva que eu estou a falar, né? Relativa àquilo que a Zélia estava a falar, por exemplo, de haver pessoas que não sentem somos todos médios, mas não sentimos. É assim, é mais suave. Toda a gente sente de uma forma. Agora, o que é que nós estamos à espera, ou qual é a ideia do sentimento que deveríamos ter dessa mediunidade? Eu dou-vos um exemplo, que se calhar já aconteceu com aqueles que eventualmente não são médios ostensivos, que é o meu caso também. Posso ser intuitivo, que às vezes saem-nos ideias e a gente não sabe de onde elas vêm. Portanto, isso é mediunidade. Ou das duas, uma. Ou estamos a ser inspirados, para o bem ou para o mal, por algum espírito. Agora, isto nós não temos que ter essas sensações que os médios ostensivos têm. Nós, há alturas que em oração não temos alteração nenhuma emocional, por assim dizer, mas há alturas de orações que a gente sente, como se fosse, em português é a pele de galinha, não é? Como se fosse numa oração em que ficamos arrepiados, parece um sentimento bom. Como há outras que parece que não conseguimos nos conectar. Isso são sentimentos mediúnicos, porque é um sentimento de espírito, de estado de espírito com que nós estamos. Portanto, são formas mais leves, mas nós sentimos. Em algum momento nós sentimos a presença ou sensações, que aí é as sensações, como o médio tem, é de sensações, porque nós temos sensações físicas provenientes de uma influência espiritual. E é isso que eu queria pôr aqui, mais uma vez, como Manuel Peralva nos dá em Mediunidade e Evolução. O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, na adolescência ou na juventude, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em qualquer templo religioso, no materialista. Os sinais ou sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Infinito não tem limite, há todas diferentes. Reações emocionais insólitas, sensações de enfermidade só aparente, calafrios e mal-estar, irritações estranhas. Só nestas reações que temos aqui, meia dúzia delas, há uma variedade enorme também. Como ele diz, os sintomas variam ao infinito. Ou seja, é como a nossa impressão digital, somos todos parecidos, mas não há duas iguais. Portanto, não há nenhum espírito é igual, representa o espírito, nenhum espírito é igual a um outro. Podemos ter muito parecidas as impressões digitais, mas nunca são iguais. Portanto, somos todos à individualidade, e aí é uma demonstração da individualidade. E então aqui, nestes sintomas, que são infinitas, podem encaixar dentro destes grupos emocionais insólitas, sensações de enfermidade, só aparente, e nós vamos ver depois porquê só aparente. Porque há alturas que são influências espirituais, que são tão intensas no médium, que o médium sente como se fossem deles. E eu, nos casos que irei depois dar como exemplo, esses casos são práticos. Há muita gente que vai ao médico por sentir situações, faz os exames médicos e os médicos dizem, não tem nada. Isso não corresponde a nada do exame. Nada. E a pessoa, mas é impossível. É impossível. Eu tenho um exemplo na família de uma pessoa que me é muito querida, que apareceu-lhe esta mediunidade, pelo menos mais ostensiva, ou de forma, por assim dizer, incomodativa, cerca dos 70 anos. E é uma pessoa católica. E nunca fala dos espíritos. Assim, eu sei que eles existem, mas eles estão lá e eu estou aqui. A partir do momento que começou a ter perturbações espirituais, a pessoa perde o chão, é como eu classifico. Porque não sabe qual é a sensação. E eu, é claro, dentro do conhecimento que tenho, tento abordar de alguma forma os livros para ler, para haver uma maior compreensão. Agora, a uma pessoa de 70 anos que não tem conhecimento espírita, não fala dos espíritos como qualquer espírita fala, essa aceitação é um choque imenso. E digo assim, de 70 anos andei a ouvir uma coisa e de repente
incluem-me aqui outras coisas. E depois, a pessoa que tenha uma abertura, vamos imaginar o companheiro ao lado, dizer ao companheiro que as perturbações que aquela pessoa está a ter é provocado por uma entidade, um espírito que está ali ao lado. É uma loucura. Eu vivencio isto há um tempo, agora está melhor, graças a Deus, mas o companheiro diz assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas essa história dos espíritos, não. E dizer assim, estás-me a dizer-me que está-me a dizer que está um espírito a incomodar a minha esposa, eu estou aqui, não me apercebo, como é que a minha esposa desata a chorar, diz que tem dores e que há alguém que lhe está a fazer isso e ninguém vê. Isso para mim não existe. Portanto, eu estou a falar de um caso real, de uma situação em que há incómodo físico por parte do espírito, em que a pessoa vai ao médico, queixa-se com dores, ou num braço, ou numa perna, ou um incómodo, alguma coisa tem que ter, são dores sentidas, o médico faz os IRMs, e diz não tem nada, e essa doença aparente, como diz aqui, só aparente, aparece e desaparece, e o médico não compreende, até que chega uma altura que esta senhora, no caso, diz assim, eu já não digo ao médico, senão o médico vai achar que eu sou maluca. Não é? Portanto, estas situações acontecem muito regular, são situações provacionais. Explicar isto a uma pessoa, dizer que isto é uma situação provacional, quando não acredita, se calhar, ou nunca pensou como esta reencarnação pode estar a ser influenciada pela encarnação passada, por alguma coisa que não terá feito corretamente. Dizer a uma pessoa com 70 anos, se calhar antes de teres nascido, aceitaste esta prova, que isto é uma prova para ti, e quando não pensam sequer em espíritos, é muito difícil. Mas é uma prova para esta pessoa. É uma prova que já leu mais livros espíritas do que alguma vez imaginou na vida. Já há momentos em que consegue já não ficar emocionalmente perdida. Não é? Porque a pessoa, se não acredita e se sente, e se explica às pessoas, as pessoas não compreendem. Se o médico diz que está tudo bem e se ela não se sente bem, a pessoa tem uma sensação de se sentir perdida, desorientada e que era o caso, muitas vezes achar-se que estava a ficar louca. Mas isto, pronto, é uma pessoa na madureza. Conheço, e nos centros espíritas acontece muitas vezes, crianças. Normalmente as crianças são mais espontâneas, encaixam mais aqui na espontânea. Porquê? Porque a criança, como o Kardec diz, muitas das vezes convivem e brincam com espíritos. E para a criança é normal. Porque chega um adulto, estou aqui a brincar, não tem que dizer que está a brincar com alguém, não é? Porque está um amiguinho imaginário, se formos assim, a criança tem uma imaginação muito fértil e pode perfeitamente, e às vezes perde essa mediunidade, ou seja, porque a criança ainda não está tão ligada à matéria, às coisas do dia a dia, não dá os valores, e então a parte espiritual para ela é maravilhoso, faz parte da vida dela. Ela está a crescer fisicamente, está a aprender tudo sobre o seu corpo, portanto, espiritualmente está completamente aberto até começar a ter noção das coisas físicas. E depois há aquelas pessoas que acontece, por exemplo, numa adolescente, que acontece cada vez mais, numa altura em que uma adolescente tem uma vida perfeitamente normal, tem o seu companheiro, se estiver na escola, tem os assuntos da escola, e se começa a ter uma mediunidade em que começa a ouvir vozes, começa a ter visões, começa a ter premonições, e se nunca ouviu falar de mediunidade de espíritos, como é que essa vida dessa adolescente, ou um adolescente, desse adolescente, pode mudar? Muda em tudo. Muda em tudo. Porque é como passam a sentir a presença de uma entidade, ou de várias entidades, a ouvir entidades, a ver flashes de entidades, no meio de uma vida que até então nada disso acontecia. Há uma intrusão, e isso é uma prova também, mais uma vez. E então, isso aí depois iremos falar um pouco posteriormente, que é um papel também do centro espírita para poder ajudar essas pessoas. A questão é que, se formos a ver, houve aqui há pouco tempo, se calhar no Brasil já existe cerca de 10% da população poderá... Walter, Sim. Eu teria uma pergunta. Claro que sim. É normal que um médium, quando ele vai assim, em outros lugares, ele ficar sentindo as outras pessoas? Ostensivo, assim?
Mas quando um médium ostensivo, está falando nisso? Quando vai em outros lugares, que a gente sente as outras pessoas, igual quem seja que passa perto de você, que a gente sente elas, sente as energias. Aqui nós iremos falar um pouco, depende da faculdade dessa médium, não é? Há médiuns sensitivos, há médiuns videntes, portanto, haverá médiuns que podem, numa reunião mediúnica, havendo 2 ou 3 médiuns, mesmo videntes, às vezes eles veem a mesma coisa, mas transmitem, quando falam para a equipa de mediúnica, falam de forma diferente, sobre a mesma coisa. Há médiuns que veem de uma forma, há médiuns que ouvem de outra, e às vezes a mensagem é diferente porque o médium depois interpreta aquilo que vê. Não é? Nesse caso aí, do que está a dizer sensitivo, eu acredito que possa existir médiuns que identifiquem... Chico Xavier de certeza que saberia identificar quem é que era médium, quem não era, qual era... Chico Xavier tinha essa capacidade, mas como lhe disse, a faculdade de cada médium varia ao infinito também, não é? E nesse sentido é difícil, mas haverá médiuns que conseguem pressentir. Agora, se num grupo espírita que estejam 50 pessoas a assistir uma palestra, esse médium saberá quantas pessoas ali estão a presenciar a palestra sendo médiuns? Isso eu não sei se conseguirá identificar todas, não é? Porque o médium às vezes, como Chico dizia, o telefone toca de lá para cá, não é? Portanto, o médium, não havendo esse intercâmbio, o médium é uma pessoa normal. Marinete, você falou, qual foi a pergunta? Você falou se o médium consegue sentir um ao outro, não é isso? Não, se é normal um médium, quando ele vai, assim, por exemplo, no supermercado, ou no doutor, em algum outro lugar, ficar sentindo as outras pessoas. Mas as outras pessoas, assim, espíritos pode ser. Espíritos, sim. E há médios que são sensitivos, pode achar que a senhora do supermercado que está na caixa está nervosa ou sentir alguma coisa relativa à vida daquela pessoa. Não é? Com as pessoas com que se cruzam. Porquê? Porque nós temos o nosso perispírito e tem essa capacidade daqueles que são mais próximos, eventualmente, a ver isso. Mas são médios sensitivos, não é? Há aqueles uma coisa, mas também tem uma coisa, sabe, Walter, que nós comentamos até na segunda-feira, a questão de sintonia. Isso, a parabólica dela está absorvendo, está tendo sintonia com determinado, no caso, tipo de pessoas. Ela está, por exemplo, ela vai, como ela está sentindo? Você está bem? Mas assim, não, mas eu estou bem, Zélia. Mas aí, como foi antes? Como você está se sentindo? Você pode ter captado isso, sim. Capta a vibração dessas pessoas, mas sim. Depende do tipo de mediunidade que também... Exatamente. Portanto, há mediunidades que sim, mas não todos os médios vão sentir isso. Não, porque vai de acordo de qual... Ela, no caso, ela está falando a sensitiva, né? Ela está vendo, ela praticamente... ela sente isso. Então, se nós... Lembra também, Marinete, que quando nós conversamos, que às vezes em casa, nós estamos pensando em algo e nosso esposo, ou você está pensando em algo, o teu esposo responde, fala aquilo que você está pensando? Imagine também você ter essa percepção, se você tem essa afinidade, eu não sei, essa percepção, e consegue captar essas vibrações, talvez, às vezes até emoções dessa pessoa, porque nós conseguimos. Eu, por exemplo, não é sempre, tá? Por isso que eu te digo, isso vai depender. Porque tem pessoas, às vezes, que chegam do meu lado, eu sinto um peso horrível. Como às vezes quando você sente. Ou quando você até sente aqui uma coisa te batendo aqui no peito. Você nunca assim, não tem uma coisa que fica apertando. Cada pessoa sente diferente, às vezes. Porque cada pessoa... por exemplo, ninguém é igual a ninguém. Então, você pode perceber de uma forma... Ou, por exemplo, eu estou sentindo, vamos dizer, só por exemplo, eu estou aqui do lado da Sandra. Então, eu estou percebendo que há um peso, mas você está do outro lado, você não sente nada.
Quantas vezes, justamente o que ele está falando? Numa mediúnica, tem um médium vidente, que ele está vendo assim, ó, tá, isso, mas assim, depois aí termina, vai o debate, eu não percebi nada, mas outras pessoas percebem. Então, vai depender também como o Walter está falando, do tipo de mediunidade, como nós estamos captando isso, e essas vibrações, porque tudo são vibrações. Uhum. Mas pronto, cada médium pode, uma pessoa que possa num dia estar mais afinizado ou mesmo estável com si própria, a sua faculdade pode estar mais aflorada. Num dia em que você esteja nervosa, não permite captar as mesmas sensações, por exemplo. Mais sensível, bem mais, não é, Val? Está Pronto. bem mais sensível a captar isso. Pronto, que é como aqui os distúrbios que surgem muitas vezes na mediunidade quando ela acontece, por assim dizer, muitas vezes são orgânicos, como eu disse, o exemplo desta pessoa que eu conheço, que tinha dores, e podem ser desequilíbrios ou doenças mesmo, que a gente vai ao médico, seja com dores, seja com sensações, e então também pode ser, isso são questões físicas, mas também há questões, por assim dizer, inquietações emocionais, inquietações psiquiátricas. E isso são efeitos completamente diferentes dentro do mesmo fenómeno que é a mediunidade. E é aí, é assim, os espíritos dizem que não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo das pessoas. Não é a mediunidade, mas os fluidos, a ação dos fluidos dos espíritos que estão à nossa volta. Ou seja, se nós formos médiuns, se estivermos ao nosso lado o nosso anjo guardião, de certeza que nós vamos estar tranquilos, sem dores e bem inspirados. Se nós ao nosso lado tivermos um espírito, que seja um espírito de vibração inferior, que de alguma forma se aproxima de nós, nós vamos sentir incómodo, vamos sentir que não estamos bem, alguma coisa está mal, podemos sentir uma dor se for um reflexo do espírito, podemos sentir problemas emocionais se nos estiverem a ser influídas ondas de pensamentos que nós nem queremos pensar nisso. E então há um impacto sempre, e é isso que nós vamos a seguir falar, e eu vou só avançar porque eu gostava de chegar às imagens, que depois das imagens nós podemos fazer exemplos práticos para comparar entre aquilo que acontece e aquilo, ou entre aquilo que efetivamente acontece no mundo espiritual e aquilo que a gente pode comparar com o que a gente conhece aqui no mundo físico. Portanto, a mediunidade, por assim dizer, não é ela que cria os efeitos no médium, mas sim, por assim dizer, os espíritos, consoante o nível de vibração dos espíritos que estão à nossa volta, que implicam em nós, porque nós fazemos um reflexo. O médium é como se fosse, é como é a nossa mente, é como se fosse uma máquina de emissão e de recepção. E então recebe aquilo que o espírito emite, e ao mesmo tempo refletimos aquilo que estamos a sentir. E então é sempre uma troca, uma associação, como se fala muitas das vezes. Portanto, e normalmente quando vem esta mediunidade provacional, normalmente são os espíritos inferiores que se aproximam mais, porque é provacional, como nós acabamos aqui de ver. Portanto, aqui é necessário reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste das características próprias. Ou seja, cada médium tem as suas características. É como se fosse a sua imagem digital e são todas diferentes. E isso é importante nós termos em atenção. Agora, a faculdade mediúnica em si. Nós temos aqui a faculdade mediúnica, diz-nos aqui, a captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário. Ou seja, pode vir uma mesma mensagem, que era isso que eu estava a dizer, mas cada médium interpreta de uma forma diferente. Vamos lá ver, não tem que ser completamente diferente, mas há médiuns que veem uma parte da mensagem ou entendem de uma forma, devido à sua vivência, devido aos seus conhecimentos, enquanto o outro médium ouviu a mesma mensagem. E eu gosto de dar um exemplo que é, se eu pedir a vocês todos para ao mesmo tempo agarrarem numa folha A4, branca, agarrar numa caneta e dizer assim, façam um círculo no canto inferior direito e dentro do círculo ponham uma cruz. Toda a gente mostra e toda a gente fez círculos diferentes, toda a gente fez cruzes diferentes, uns maiores, outros mais pequenos. Portanto, no entanto, se um for a contar no final do desenho, que é mais completo, vamos ter desenhos completamente diferentes se alguém isento for a descrever cada um dos desenhos.
E isso é importante nós termos noção para ver que a percepção de cada um é diferente sempre. Aqui, os graus de percepção psíquica não são iguais. Ou seja, aquilo que a gente conhece, o nosso conhecimento interior, por assim dizer, do médium, a bagagem que temos de outras reencarnações permite, devido a um facto que nos é apresentado, ter um conhecimento diferente. Ou seja, o plano evolutivo onde se encontra cada médium é diferente também e nós nunca sabemos em qual é que estamos, não é? O problema de sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Portanto, há sempre um problema, porque os problemas pode correr bem ou pode correr menos bem. E esta sintonia pode ser uma boa sintonia, pode ser uma má sintonia. E nós iremos abordar isso também depois um pouco. É variável o esforço individual de se aperfeiçoar. Cada médium tem que se aperfeiçoar sempre. É esse o objetivo, é isso que o Espiritismo nos indica. E então, tanto seja moral como intelectualmente. Esta parte intelectual às vezes é assim, mas porquê é que eu tenho que melhorar moral e intelectualmente? Moral é nós sermos um pouco melhores a cada dia nos nossos atos, e às vezes não é nada fácil, porque a gente já está habituado a fazer, sempre achou que fez bem, mas se por alguma razão, ao lermos o Evangelho, vemos que aquilo que a mensagem que está aplica-se a nós naquele caso específico, com um familiar, não sei o que, eu estou sempre a fazer isto, nós podemos melhorar essa pequena coisa. E depois dizer, conforme no Evangelho, estou tentando melhorar-me. Isso é um melhoramento. Intelectualmente, porquê? Porque se nós conseguirmos adquirir mais informação, não tem que ser informação específica, física, química, seja lá o que for, para termos mais informação, mas é informação geral para depois compreendermos os fenómenos. E nós vamos falar um pouquinho isso. Portanto, hoje em dia, eu quero acreditar, e trouxe para aqui também, para tentarmos evoluirmos todos em conjunto, intelectualmente, se há alguma coisa que não seja percebida, discutirmos-la. Ou seja, vamos sair daqui, se calhar, eu quero saber mais um bocadinho, ou compreender, porque eu às vezes compreendo a ideia geral, mas não sei como funciona. E depois, ou numa palestra, ou isso, eu vou ligar a peça que me estava a faltar. E eu espero que possa acontecer hoje nesta situação. E, portanto, aqui estamos a falar de uma coisa que é captação, percepção psíquica, esforço individual e sintonia. Os três primeiros, captação, percepção psíquica e sintonia, estamos a falar de energias. E nós vamos lá falar. O espírito, o pensamento é uma energia corrente. E nós vamos falar disso também. Então, aqui, não há mediunidade mais importante que a outra. Isto é Kardec que nos diz, e Kardec depois nos explica que a mediunidade há dois grupos na classificação, que os médiuns espíritas já sabem, e os médiuns podem ser dos mais diversos que falamos aqui. Há a mediunidade de efeitos físicos, que basicamente são efeitos que nos sensibilizam pela via sensitiva, ou seja, a voz direta, a pneumotofonia, a escrita direta, pneumotografia, ou seja, existem exemplos na história em que é como se víssemos escrever no ar, ou seja, a gente vê as palavras no ar e não conseguimos explicar, mas fisicamente a gente vê. Ou então a materialização de espíritos, o transporte, levitação de pessoas e objetos. Na altura de Kardec, as mesas mexiam-se e andavam de um lado para o outro, portanto era um efeito físico. E nós sabemos que este efeito é bastante específico e hoje em dia já não praticamente está bastante reduzido face ao que acontecia na altura de Kardec, que era para impressionar as pessoas. Hoje em dia, depois há outra mediunidade, que é a mediunidade de efeitos intelectuais, ou seja, há a intervenção do médium, que tem a sua faculdade, e ele é intelectuais, porquê? Porque é o espírito que intervém sobre o médium. Há uma emissão inteligente ao qual o médium responde. E responde como? Dependendo da sua faculdade, como estávamos a falar há pouco, Marinette. Se for um espírito audiente, ouve vozes. Se for um espírito falante ou psicofónico, portanto, ele transmite a mensagem do espírito que está ali, que acontece muito nas mesas mediúnicas. Os videntes visualizam uma cena, visualizam os espíritos, visualizam e transmitem ao grupo mediúnico. Eu estou-me a reportar sempre às reuniões mediúnicas na parte do espiritismo. Os inspirados são inspirados que às vezes eles não sabem, mas falam sobre um tema às vezes
eu, por exemplo, possivelmente possa estar a ser inspirado em alguma frase, algum tema, algum exemplo que pode tocar a cada um de vocês de maneira diferente. E eu não ia dizer esta palavra, mas por alguma razão a palavra apareceu-me, fui inspirado, eu nem me apercebo, penso que estou a falar aquilo que programei falar e posso tocar em algum de vocês, em alguma situação. De pressentimentos ou prescientes, muitas crianças têm esta situação, em que a criança fala, sonhei que o avô ia morrer e o avô morre. Há vários exemplos, as crianças dizem, pensou num familiar, pensou num amigo e acontecem situações bastante parecidas, e isso acontece como acontece depois com adultos, não é? Proféticos, sonambúlicos, pintores e desenhistas, músicos, pixólogos. Portanto, só aqui temos um grupo de faculdades diferentes, não é? Em que cada médium é inspirado de maneira diferente, tem um instrumento diferente, e mesmo dentro de cada um deles há uma graduação enorme. Portanto, ser até... Eu posso dar um exemplo? Claro que sim. É o seguinte, eu tenho uma sobrinha que hoje até está fazendo aniversário, aí você falou de crianças. Ela tinha, assim, entre 2,5, 3 anos. Então, a gente estava no aniversário e ela pegava meu rosto e apontava. Aí pegava da avó e apontava. Aí disse, será que ela está vendo alguém? E a gente perguntou, minha filha, você está vendo alguém? Que ela mal falava, 2 anos e meio por aí, e ela apontava que tinha uma pessoa ali. Aí a outra avó chegou e disse assim, aí mostrou o retrato. Era o retrato do avô, quer dizer, do avô dela, está entendendo? Sim, então, ela com 2 anos e meio, mal ela falava. Claro, aí claro. a gente perguntou quem é. Aí ela apontou o que ela estava vendo era o avô. Pronto. Quer dizer, uma menina de quê? De 2 anos e meio, né? Que hoje ela está com 21 anos, que está fazendo hoje. Claro. Aí eu me lembrei dela, né? Porque Claro, é um exemplo, né? Que é uma criança. Exatamente, e há muitos casos assim, que depois a criança, naquela fase entre os 7 anos, 8 anos, que começa a ter noção como é que começa a deixar de ser bebé, entre aspas, e começa a ser criança mesmo, não é? Em que já domina o seu corpo físico, já sabe correr, já sabe saltar, já sabe raciocinar, começa a raciocinar de uma forma muito mais construtiva, em que perdem essa parte, às vezes, de mediunidade, que em crianças tinham vários casos e várias situações, mas que depois, quando começam a ficar mais ligados à matéria, esbate-se. Isso não quer dizer que mais tarde não volte a florar novamente nessa criança, né? Isso aí não quer... Aqui, depois, já agora eu vou avançando, obrigado, Maria. Aqui, por exemplo, hoje em dia, no meio espírita, nós sabemos que existe a glândula pineal. E a glândula pineal é aquela ervilhinha que costumam dizer que existe ali no meio do nosso cérebro, da nossa cabeça, aquele pontinho vermelho, e que eventualmente pode ser a responsável pelo tipo de mediunidade que nós tenhamos, diferente, não é? Da imensidade. Porquê? Porque a pineal das autópsias que têm sido feitas e tudo, não há duas iguais. Cada uma tem uma constituição diferente, há umas maiores, umas mais pequenas, e lá dentro não há estudos. Há estudos, eu não me lembro agora do médico que estuda no Brasil e que é especialista nesta... Sérgio Filipe, exatamente, que ele veio ao SESG já também fazer uma apresentação sobre que é a sua especialidade, e ele diz que acha que é efetivamente a glândula responsável pela mediunidade e responsável depois por outras situações endócrinas que existem no corpo físico, que são implicações orgânicas, portanto, consoante o impacto que existe nessa glândula e nas outras, no nosso sistema nervoso, cria as reações mais diversas, estas reações, sejam elas psicológicas, sejam orgânicas ou físicas. E então, o papel da mente. Portanto, quando falamos de espírito, estamos a falar de mente sempre. E então nós sabemos que a mente está na base de todas as manifestações mediúnicas. Correto? E depois, também, o pensamento é a mais elevada expressão da energia mental. E
eu para explicar o papel da mente, tirei estas frases dos livros que depois estão aqui em baixo, tirei dos capítulos como forma de suportar aqui esta parte da apresentação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Temos depois, também no Pensamento e Vida, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Ou seja, nós aqui já temos 4 coisas que eu sublinhei. Estamos a falar da mente, né? Estamos a falar do pensamento, que é a expressão mais elevada da energia mental. Portanto, é a mente que cria uma energia mental. Nós vamos falar disso já a seguir, em mais detalhe. Estamos a falar outra vez de pensamento. E depois, na vida comum, a alma, o espírito, entra em ressonância com as correntes mentais. Ou seja, quando um espírito pensa, cria uma corrente do seu pensamento. Se houver vários espíritos que pensam a mesma coisa, eu estou imaginando um jogo de futebol. Toda aquela gente que está a ver um jogo de futebol, que vai ao estádio, ele está naquele pensamento de ver jogo de futebol, quer ver o golo, mesmo que seja a equipa do golo diferente, né? Quer ver o golo, festejar o golo. Há uma sintonia, há uma corrente de pensamento futebolística ali, né? E então há uma ressonância com as correntes mentais. Ali cria-se uma corrente mental. Porquê? Porque são muitos pensamentos com o mesmo objetivo. Só para dar uma ideia física, por assim dizer, em que respiram as almas que se assemelham. Ora, estas correntes podem ser, no que no Espiritismo falamos, as nossas paixões. Nós podemos ter paixões de álcool e vai haver correntes daquelas pessoas que gostam de álcool, seja de droga, seja de sexo, seja de ambição, seja de dinheiro, seja das paixões todas levadas ao extremo. E isso provoca as questões que a gente falou já atrás de afinidade. Estão ali segundo os princípios de afinidade. Portanto, se tivermos os mesmos pensamentos com as mesmas pessoas, vamos criar afinidade. É importante entender que a percepção e sintonia, que era o que a Zélia te falava há pouco, ocorrem por intermédio de correntes ondulatórias do pensamento. Ou seja, quando pensamos, que é através da mente, né? Esta energia mental, quando pensamos, geram-se correntes ondulatórias, ou seja, são ondas de energia. E então, depois, se há ondas de energia, vai haver uma associação. Há uma corrente e cada um imita as suas ondas. E é isso que eu vou tentar explicar um pouco, daí eu sublinhar, de onde é que vêm todas estas expressões e como é que podemos pôr. Portanto, entrou aqui agora a onda. O que é uma onda? A onda é uma oscilação ou uma vibração que se propaga no espaço ou num meio material dentro de uma frequência de tempo, em hertz. Ou seja, eu quando estou a falar, só a fala faz ondas sonoras, ou seja, de som. Porquê? E vocês me ouvem porquê? Porque o ar até aqui ao microfone vai transmitindo a minha voz. E então, daí provoca uma vibração, que vai espalhando a vibração, e então vai propagada aqui no espaço, ou no ar, neste caso, né, que é o meio material, e tem uma frequência, que agora eu não sei qual é, mas tem, e vocês ouvem, da mesma maneira que sai do vosso altifalante e chega ao vosso ouvido. E isto é um processo que é bonito e eu vou tentar agora mostrar como é que esta energia... Walter, volta, por favor. Volta, por favor. Marinete? Estou aqui. Você está entendendo agora? Olha aqui que nós estamos falando das ressonâncias, das afinidades. Uhum. Que nós vamos observando que tudo tem uma sequência, aí você vai falar assim, Zélia, mas às vezes eu estou no centro, no supermercado, e não estou pensando, como é que eu vou entrar em sintonia com aquela pessoa? Eu estou querendo terminar minhas compras, mas e antes? Como é que está a nossa frequência com as outras pessoas? Lembra que ele falou aqui? Nós estamos ressonância com as correntes mentais. Uhum. E que então, o que eu observo, o que nós podemos fazer, o que acontece, percebemos, entramos, é tudo como ele está falando, são correntes eletrônicas. Então, no caso, te acordas que quando às vezes nós estamos muito bem e adentramos em determinado local ou locais e ficamos nervosos. O que nós estamos percebendo, não é isso? O que nós estamos captando? A sintonia da mente daquela pessoa, essas ondas
Ou seja, nós estamos sempre, como ele está falando, em ressonância com essas outras correntes mentais. Não é, Walter? Você não acha que é assim? Porque nós estamos sempre, não tem como. Tudo é sintonia. Nós estamos no pensamento, ok? Então, sempre estamos nessa sintonia. É como assim, aí vem as afinidades. Não tem jeito, não tem para onde correr. O que você acha, Val? Está Eu aí, acho ó. que sim, eu acho que sim, e eu vou agora mostrar, agora nos próximos slides, vou mostrar esse exemplo como aquilo que é mais fácil nós entendermos. Eu tinha aqui um pequeno texto que é do Universo e Vida, do livro Universo e Vida, de Hernani de Santana, em que fala sobre a energia e a evolução. E depois ele fala da energia mental. A energia mental é aquela que cada um do espírito tem, né? E então ele diz que esta energia mental propriamente dita é através dessa energia mental que sai o pensamento como a mais elevada expressão, que é o que eu tenho aqui nesta segunda linha, né? E depois ele diz, esta energia mental é capaz de agir sobre as diversas formas de energia reconversível, ou seja, sobre formas de energia que ele consegue converter em alguma coisa, de impressioná-las e transformá-las. Ou seja, nós estamos a falar, é como se houvesse, temos que imaginar, como se alguma coisa aqui, quando a gente pensa, criássemos alguma coisa, uma imagem, seja lá o que for, aqui ao nosso lado, que nós não conseguimos ver, mas os espíritos conseguem. E então ele diz aqui, podem criar em fenómenos eletromagnéticos inapreciáveis. Essa é basicamente a energia que organiza o nosso tecido perispiritual. E de resto, todos os campos vibratórios que envolvem o espírito humano. É também ela, essa energia mental de cada um de nós, que é ela, o fulcro de que se origina a energização das ideias, corporificando-as em formas de pensamento. Ou seja, as nossas ideias, quando nós pensamos em algo, nós criamos uma imagem muitas das vezes. Seja, espero ganhar o Totoloto, a gente já se vê como é que é ganhar o loto, não é? Se a gente espera no próximo fim de semana conseguir ir à praia, a gente visualiza-se um pouco já na praia, por assim dizer. Então são formas de pensamento. Que nós aqui, quando eu olho os meus pensamentos, eu vejo dentro da minha cabeça, mas de alguma forma, que é o que vamos ver a seguir, eles exteriorizam-se fora de nós. E o nosso anjo guardião, se for preciso, está aqui ao nosso lado, o nosso espírito protetor, e consegue ver essas imagens e sabe o que a gente está a pensar. E então ele diz, essa energia mental retrata-se sempre com imagens vivas, as emoções, o sentimento, peço desculpa, as emoções e os sentimentos do espírito humano, encarnado ou desencarnado, condensando e expressando automaticamente e com rigorosa exatidão toda e qualquer emoção ou sentimento de qualquer ente espiritual. Portanto, é isso. Portanto, qualquer coisa do nosso pensamento, do lado de lá, eles conseguem visualizar melhor do que nós. Isso significa que as emoções e os sentimentos humanos impregnam e magnetizam o campo energético das vibrações do pensamento. Ou seja, tudo aquilo que a gente sente, os nossos sentimentos, seja de alegria, de amor, de raiva, de ódio, impregna o nosso pensamento. As nossas vibrações vão ser respeitantes a este tipo de sentimento. E é isso que eu agora, sim, vou avançar para tentar explicar esta energia mental. Ou seja, nós hoje em dia sabemos que existem satélites por cima do planeta e que transmitem os sons para as antenas que estão aqui na Terra. Seja através, quando a gente usa um celular, a gente telefona, mas a gente nem se lembra que quando a gente liga o número, ele vai para o satélite e o satélite vai ligar para uma antena e depois, por sua vez, essa antena liga para casa, liga para onde for. Isso acontece em tudo, hoje em dia. Nós estamos rodeados de ondas. E isto são ondas, sejam ondas de rádio, sejam ondas de televisão, sejam micro-ondas em casa, sejam as nossas ondas visíveis que a gente consegue ver as cores, porque temos uma faixa de onda que a gente consegue visualizar. Portanto, e há muitos tipos de ondas, conforme ali tínhamos falado. As ondas depois podem ser classificadas de diversas formas, as ondas de maior comprimento, maior amplitude, mas não vamos entrar por aí. Essas ondas, aqui estou a dar um exemplo, hoje em dia nós estamos a viver, se a gente visse as ondas, a gente não conseguia se calhar olhar a 1 metro de nossa distância, porque nós estamos bombardeados por estas ondas, sejam elas de televisão, do computador, do satélite, da rádio, das ondas do Wi-Fi que temos cá em casa. Você está com o Wi-Fi ligado? Há ondas aqui que nos permitem esse Wi-Fi. Portanto,
Inclusive, eu dou aqui um exemplo que é, há muitos médicos que dizem que a rede do celular, o 5G, é prejudicial para a saúde. Nós podemos estar com celulares 5G, mas não sabemos como nos fazem mal. A nós não nos vai fazer mal, não nos vai fazer um mal físico, nós não sentimos. Mas há médicos que defendem que as radiações do 5G são más para a saúde. Mas isso caberá agora ao futuro. Então isso quer dizer, como acabámos de ler há pouco no Universo e Vida, o nosso cérebro também trabalha assim com ondas. Estas ondas parecidas, como é o celular, como é a televisão, como é o iPad, como é o rádio, trabalha de igual forma. E então, a ciência, hoje em dia, sobre o nosso cérebro, o que é que ela conhece? Hoje podemos fazer um eletrocefalograma, se tivermos algum problema, às vezes de análise com um psicólogo ou um médico preciso, manda-nos fazer um eletrocefalograma e, se já viram, ele é todo cheio de ondas, em que está medido, metem assim um capacete e vamos lá. E nós temos muitas ondas na nossa cabeça. Se estivermos a dormir, emitimos umas ondas. Se estivermos acordados, emitimos outras. Se estivermos em meditação, emitimos outras. Se estivermos agitados, com raiva, emitimos outras. E todas elas têm uma classificação já conhecidas pela ciência. Então, através deste estudo, que através de ondas já é feito pelos cientistas, nós sabemos qual é a parte do cérebro que é responsável pelo pensamento e pelas emoções, pela fala, pela visão, por ler, escrever, audição, conforme está aqui. Está pintado, em grosso modo, não é? Que há mais detalhes, mas há cientistas que já estudaram tudo isto devido aos factos de andarem à procura dentro do nosso cérebro. A ciência hoje sabe muita coisa porque estudou e através, muitas das vezes, destes tipos de ondas e dos exames de tipos de ondas. Quando a gente vai fazer um raio-x, a gente não vê, mas eles estão a mandar umas ondas para tirar a fotografia. Se a gente for fazer um IRM, são ondas completamente diferentes, diversos tipos de ondas, que é para verem os diversos tipos de órgãos que estão dentro do nosso corpo. Hoje em dia, isso é conhecimento da ciência e eles usam essas ondas para tudo. No entanto, nós, quando estamos a fazer um IRM, eu já fiz vários, a gente está ali e a gente não vê nada. Há o barulho, é a única coisa que a gente ouve. A gente podem nos estar a fazer mal ou a fazer bem, a gente não sabe, mas estão a ver o nosso corpo por dentro. Depois temos a questão do nosso corpo físico e da parte espiritual. E é aí que nós temos o nosso cérebro é a nossa mente. É o cérebro físico, é aquele que vai permitir ao nosso espírito se expressar aqui no mundo material. É o nosso cérebro. E nós temos o pensamento. Nós conseguimos pensar, o nosso tipo de cérebro permite um tipo de pensamento, consoante está no planejamento espiritual também. Então é como se o nosso cérebro também tivesse antenas. Dentro daquilo, como vimos o eletrocefalograma, há energias diferentes no nosso cérebro, consoante ele estiver a trabalhar mais ou menos, mesmo para as condições físicas que nós temos. O nosso corpo, o coração, os pulmões, a gente não pensa como é que eles trabalham, mas estão a trabalhar constantemente. A gente não pensa que tem que fazer a digestão, o nosso corpo sabe que tem que fazer a digestão, e é por isso que nós, depois de uma refeição, não é bom ver uma palestra, porquê? Porque dá aquela sonolência. Porquê? Porque o organismo, nós não sabemos, mas o organismo centra as energias para fazer a digestão. E então nós ficamos um pouco mais sonolentos. E então, mais uma coisa nós sabemos que existem estas diferentes ondas mentais. E nós, quando vamos num supermercado, cada pessoa está na sua onda mental, como temos aqui um exemplo. E o nosso cérebro pode afinizar-se com umas ou com outras. Se passarmos isto para o plano espiritual, o que é que acontece? Nós, é como se fôssemos um rádio. E eu quero agora que imaginem que nós somos um rádio. Há as ondas que são emitidas, as diferentes ondas, e depois nós, o que é que temos? Vocês lembram destes rádios? Portanto, nós temos que sintonizar. Os rádios, antigamente, quando era assim com a mão, hoje em dia a gente carrega num botão e ele salta para o número correto, para a estação correta, e já está sintonizado na estação correta. Antigamente eu pus aqui, era entre 88 e 108 MHz. E então cada estação de rádio que a gente gostava, ia rodando para onde gostava mais de ouvir. Ou seja, nós sintonizávamos com as ondas. Estão todas as ondas aqui à nossa volta. E nós, com o rádio, sintonizamos
com a rádio que queremos ouvir. É música calma, vamos para um rádio. É música de discoteca, vamos para outra. É música clássica, vamos para outra estação da rádio. E nós só temos que ajustar. E às vezes, não sei, para todos aqueles que se lembram da situação do rádio, havia altura que nós não conseguíamos sintonizar bem. Ficava tipo com uma interferência e a gente diz, bolas, hoje isto não está bem. A gente mexia na antena para ver se apanhava melhor. O médium é um pouco assim também. Consoante ele se sentir dentro de si mais tranquilo, mais em harmonia, possivelmente vai sintonizar bem melhor. E é nestas situações que, existindo estas correntes de pensamento, nós nos afinizamos com os espíritos, que são outros iguais a nós, só que estão desencarnados, que estão mais perto de nós, à nossa volta. E se esse espírito quiser comunicar connosco, ele vai entrar numa onda. E se nós gostarmos dessa onda, ele vai criar uma sintonia. E se não vier essa ideia, se a gente vai ligar nessa ideia, vai desenvolver essa ideia, vai acontecer mais isso. E eu queria dar um exemplo, faltam-nos 4 minutos para terminar. Só um instantinho, só um instantinho. Viu? Dá para é mais fácil agora de entender, não é isso, Marinete? É verdade, aham. Tá entendendo como nós estamos falando sobre afinidade, sobre a sintonia? Não tem jeito, Marinete. Tudo é sintonia. Uhum. Eu vou dar um Afinidade. exemplo Obrigada, prático Val. que está no livro Ação e Reação, em que, no livro Ação e Reação, André Luiz vai visitar uma colónia de auxílio, que é uma colónia de assistência fraterna, em que fazem serviços externos na colónia. Está sob a jurisdição do Nosso Lar. E então eles atendem espíritos que estão em dificuldade. Às vezes eles recebem espíritos semi-inconscientes para serem tratados ali, como se fosse um hospital, mas de espíritos com muita dificuldade, efetivamente. E então eles tinham, por assim dizer, o André Luiz sai com um dos responsáveis, um dos assistentes dessa colónia, e vai fora da colónia, como se fosse uma cidade, né? Fora dessa cidade, mas à volta é como se tivesse, eu vou classificar aos arredores, como se estivesse numa favela à volta, porque há espíritos que queriam entrar na cidade, mas não podem, então ficam à volta dessa cidade. E eles vão lá porque também trabalham. Há muita gente que pertence à colónia que trabalha nessa vou dar um exemplo de favela, me perdoem a expressão, que são espíritos que não podem entrar na cidade, mas que ficam lá, e há quem trabalhe na cidade e vá lá auxiliar, para trabalhar, para continuar a trabalhar, porque qualquer espírito, evoluído ou não, trabalha no mundo espiritual, sempre. E então ele, quando vai lá, ele vai visitar um local em que estão nessa, se me permitem, eu volto a repetir, nessa favela, havia lá tipo uma casa, uma pequena casa, em que estavam um espírito que trabalhava na cidade mesmo, mas que estava a aguardar 3 espíritos em dificuldade e ainda semi-inconscientes, ou seja, eles desencarnaram, mas ainda estão ligados ao pensamento. E havia lá um espírito que tinha desencarnado, ele tinha recebido uma herança, um pai, que tinha 3 filhos, recebeu uma herança que estava à espera há 25 anos, dos seus avós, finalmente, e desencarnou. E ele estava agarrado àquilo, porque era um espírito, como é que eu ia dizer, que adorava dinheiro. E isso aí, muito. E então, depois vão lá e vão visualizar, o André Luiz vai com esse assistente e vai visualizar. Eu vou ler rapidamente o texto que está assim. E eles explicam, temos connosco o irmão Cursino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo do sepulcro, de maneira total. Ou seja, aquele espírito desencarnou, mas continua agarrado ao seu corpo material, à sua vivência material. Enredado às lembranças dos abusos a que se entregou na carne. Ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo imagem do próprio cadáver à tona a todas as suas recordações. Ou seja, ele sabe que morreu e está sempre a lembrar-se que morreu e está sempre a lembrar daquela herança que ele finalmente recebeu e depois não conseguiu gozar. E então eles atingem de chofre o primeiro abrigo, onde estava esse irmão, em que lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida, entre as mãos a clamar, chamem os meus filhos, chamem os meus filhos. Portanto, isto tudo se passa no mundo espiritual. O Senhor está desencarnado.
E então ele nos explica que ele mantém fixa a ideia, na herança que perdeu ao desencarnar, vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos, 3 rapazes, que neste momento concorrem no mundo ao melhor e ao maior quinhão. Ou seja, os filhos agora estão a tentar ver quem é que fica com mais dinheiro do pai, com advogados e tudo. Eu vou tentar resumir. Então Silas, que é o assistente que está a acompanhar André Luís naquela visita, por assim dizer, para explicar, recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do inferno, ou seja, o ambiente que estava à volta da sua mente. E ele diz assim, efetivamente, de minha parte, diz André Luís, percebi quadros que surgiam e desapareciam fugazes, semelhantes a figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício, ou seja, da mente deste espírito que estava ali, é como se havessem imagens fugazes, apareciam e desapareciam. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, que eram os filhos, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres repletos de valores, como que pincelados no ar com tinta muito ténue, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Ou seja, aquilo que passava na cabeça do senhor, eles conseguiam visualizar, porque eles focaram dentro daquele, sintonizaram a mente do senhor e aquilo criava imagens. Compreendi, dizia André Luís, que registrávamos as formas de pensamento criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que ele se encaixava. O dinheiro que recebeu e que agora não podia gozar, e toda essa situação, e ele depois, quando há o assistente que permite dar-lhe alivio, ele apercebe-se que eles estão a observá-lo e vai junto para a porta para eles e diz assim: lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte dos meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo, sem piedade. Ou seja, ele não tem aceitação, porque ele nem se apercebe que morreu, apesar de saber que sim, mas ele vê-se vivo. Mas, no entanto, ele quer aquele dinheiro. Ele quer aquilo. Portanto, vejamos que aqui André Luís consegue, e as entidades espirituais que estão a visitar aquele espírito, consegue visualizar e mostrar as imagens. Ou seja, eles sintonizaram com o pensamento daquele espírito para ver o que é que estava. E havia projeção dessas imagens. E isso é uma forma muito bonita, porque há uma sintonia, há uma visualização do pensamento. Ou seja, o pensamento cria imagens. E na espiritualidade, espíritos superiores conseguem ver todos os nossos pensamentos e os espíritos inferiores conseguem ver todos os nossos maus pensamentos. E se eles se afinizam a nós, eles sintonizam e nós entramos na sua corrente de pensamento. Aqui é uma forma que eu posso dizer de partilha de como a sintonia é efetivamente realizada de uma forma bastante prática. Eu teria outros exemplos, mas não estamos com tempo para isso. Mas podemos finalizar aqui a nossa gravação. Finalizamos. Obrigado. Vamos finalizar aqui a nossa gravação e depois continuaremos, no caso você tenha tempo, né? Então, agradecemos a todas e a todos que estiveram conosco. Beijo no coração. Até a próxima.